Salve Maria Santíssima. Eu quero indicar aqui para você um livro que de fato é necessário e muito útil mesmo para a evangelização hoje. Para a evangelização, para nós levarmos as pessoas a estarem atentas, a ajudarem a esses irmãos que sofrem a perseguição e também estarmos atentos a ajudar, procurando também informar as pessoas daquilo que a mídia esconde. Eu quero falar para você do livro A Cristofobia no século XXI, Entendendo a Perseguição aos Cristãos no Terceiro Milênio. O autor é Daniel Chagas Torres. Então vou falar um pouquinho do que está nesse livro. Só um pequeno resumo, eu estarei fazendo vários áudios sobre este livro. Então que você possa estar aí atento. O primeiro capítulo vai abordar a cristofobia no mundo. Porque geralmente nós achamos que isso não existe. Existe algumas pessoas que querem implantar que existe a homofobia de forma bem ampla, que existe a islamofobia, que existe a fobia a tantas religiões e seitas, mas os cristãos, pelo contrário, eles perseguem e fomentam o ódio, não sabem respeitar. Mas pelo contrário, isso é uma grande mentira. Os cristãos, tanto nos países que perseguem de forma clara, de forma muito rasgada, existem os países que vão perseguindo de uma forma mais velada, de uma forma mais, eu não diria nem discreta, mas uma forma mais manipuladora, né? Como acontece aqui na América Latina, com a tentativa de implantação total do comunismo, né? Então, a importância de estudar isso, como eu já falei, né? De estarmos atentos a informar outras pessoas, criarmos grupos, divulgarmos isso também nos YouTubes, também na nossa fanpage, se alguém tem uma fanpage, se alguém também tem um Face que tem um alcance bom, ou mesmo que não tenha um alcance tão grande, mas divulgar essa cristofobia que é real e que é concreta. Então o primeiro capítulo vai tratar disso, a cristofobia no mundo. O segundo capítulo vai tratar sobre a perseguição do fanatismo islâmico, né? Nós sabemos que os países onde prevalece o islamismo é gigantesco a perseguição aos cristãos. Claro que nós sabemos que existem os grupos mais radicais e existem também os grupos mais, de certa forma, mais pacíficos. Mas até entre os pacíficos existem aqueles que torcem e fomentam e desejam uma perseguição dos cristãos. Desejam isso. Geralmente, os islâmicos falam que eles vão vencer os cristãos pelo ventre, ou seja, os cristãos se fecham a vida e eles vão abrir-se a vida cada vez mais para que possa povoar os países que se fecham à vida. Infelizmente, isso é muito ruim, porque o Islã em si, se nós olharmos o contexto, tem até um outro livro que eu indico, é O Preço a Ser Pago por Ser Cristão, que um ex-muçulmano convertido ao cristianismo vai contando como é algo doloroso a, entre aspas, doutrina islâmica, né? É algo muito, de certa forma, perversa, segundo esse autor, segundo o testemunho desse autor. O preço a ser pago por ser cristão. É um testemunho de um ex-muçulmano. Tem um terceiro capítulo, que vai falar sobre a perseguição comunista, atual, no caso, atualmente, porque os comunistas mataram milhares de padres, milhares de freiras, milhares de cristãos, católicos, também protestantes, e eles ficam falando em igualdade e liberdade, mas há uma perseguição enorme por parte dos países onde prevalece o comunismo e por onde existem ideologias comunistas, né? Então, o terceiro capítulo. A perseguição do extremismo hinduísta, voltando só para o terceiro, né? Terceiro capítulo. Existe uma perseguição muito grande e houve aqueles que mataram milhões de pessoas, milhões. Não só por serem cristãos, mas mataram
por serem contra o comunismo, né? Por não aceitarem. E também mataram por matar. Então, o simples desejo de matar. O capítulo 4 vai tratar sobre a perseguição do extremismo hinduísta. Às vezes nós achamos que dentro do hinduísmo não existe nenhuma perseguição aos cristãos. Ela há, e esse livro vai usar mais ou menos 17 páginas para estar falando sobre isso. O quinto capítulo fala sobre a perseguição de governos militares, instrumentalizada através da primazia do budismo e perseguição de extremistas budistas. É o quinto capítulo. O sexto é o silêncio cristofóbico e a má compreensão do Estado laico. Aqui vai explicar, né, a diferença do Estado laico e o Estado laicista, explicar bem a diferença. Porque não quer dizer que um Estado é laico que prevaleça nele o ateísmo e tudo que o ateísmo apregou. Claro que não, de forma alguma. Temos o sétimo capítulo que fala sobre a nova ordem mundial, que não é uma teoria da conspiração, isso é algo real, né? Um outro livro que eu indico junto a esse também é o livro Poder Global e Religião Universal. Eu já li esse livro e sem dúvida é ótimo para que nós possamos também entender esse capítulo. A nova ordem mundial e a instrumentalização da democracia e do relativismo moral e religioso na busca de uma reengenharia social anticristã. Também o capítulo 8 vai falar sobre a perseguição do marxismo cultural. Aqui eu indico também o curso do Padre Paulo sobre o marxismo cultural e também as aulas do Olavo de Carvalho. Aqui ele vai fazer algo bem interessante, porque ele vai pegar um texto de São João Crisóstomo e vai mostrar como já no século IV havia de forma profética, né, algo que ia desmascarando o marxismo cultural. A perseguição ao cristianismo no Brasil vai ser o capítulo 9. E, por fim, no capítulo 10, a conclusão e a pergunta. E agora, o que fazer? Então fica aqui a dica desse maravilhoso livro do Daniel Chagas Torres, A Cristofobia no século XXI, Entendendo a Perseguição aos Cristãos no Terceiro Milênio.